Bom dia, meu nome é Grace Kelly, eu sou mestranda em Direito Público pela Universidade Lusófona do Porto e eu estou aqui um pouco para falar um pouco sobre o meu artigo, que foi para publicação no Congresso, e o tema é Responsabilidade Ambiental, os princípios basilares na esfera jurídica portuguesa. Eu vou começar falando um pouco da parte introdutória, que seria a evolução disparada da tecnologia e o impacto que isso gera ao meio ambiente. A gente entende que o ser humano, nos dias atuais, ele vem produzindo e consumindo de forma desenfreada, e isso gera uma exploração de recursos fornecidos pelo meio ambiente e, por conseguinte, uma enorme quantidade de resíduos é gerada e o ser humano não tem outra saída senão descartar esses resíduos na esfera ambiental. O principal foco do direito ambiental seria administrar a convivência entre o ser humano e o meio ambiente, tornar essa convivência harmônica e transformar essa convivência numa convivência satisfatória, tanto para o meio ambiente quanto para o ser humano e as suas necessidades. A intenção também do direito ambiental seria em proteção ao ecossistema. O direito, ele exerce uma missão de controlador humano, um controlador ecológico e financeiro, buscando adequar a função de um desenvolvimento sustentável e eficaz. Além disso, o direito ambiental também exerce a função de resguardar o meio ambiente, deixar que o meio ambiente seja protegido de futuras agressões que ele venha a sofrer. Eu inicio o tópico 1 do meu artigo falando sobre o dano ambiental e o seu conceito. O conceito de dano, ele é bem fácil de assimilar. Dano seria um prejuízo, um infortúnio, seria uma ofensa na esfera material, uma violação de bens jurídicos. Em relação ao dano ambiental, a gente traz a Diretiva 2004, que ela fala sobre os danos pessoais e patrimoniais. O que seria isso? Para essa diretiva, dentro dos danos que são causados no meio ambiente, não seria justificável que as pessoas que utilizam aquela área sejam indenizadas, mas que aquela área seja restituída, reintegrada. Então, a Diretiva 2004/35, ela impede indenizações financeiras para a coletividade de forma pecuniar. Ela defende a questão da reintegração, da reestruturação daquela área que foi danificada. A gente fala também sobre o dano ecológico e o dano ambiental. Qual seria o entendimento para Gomes Canotilho dentro dessas duas esferas? Ele entende que a esfera ecológica é necessária que haja uma agressão a bens naturais motivado pelo homem, ou seja, ele diferencia a esfera ecológica da esfera ambiental. Dentro da esfera ecológica seria uma agressão a bens naturais, a danos à fauna e à flora e ao meio ambiente natural. E quando a gente fala em danos ambientais, seria uma responsabilidade individualizada. Esse é o entendimento desses dois conceitos para Gomes Canotilho. Além disso, a gente fala também dentro do artigo sobre a responsabilidade ambiental objetiva e a responsabilidade ambiental subjetiva. A responsabilidade ambiental objetiva seria dentro dos ditames legais, o legislador teve o propósito de satisfazer unicamente os danos já causados ao meio ambiente, ficando de fora a ameaça eminente. A gente traz inclusive o artigo 7º, da RJRA, e também a gente fala um pouco sobre a responsabilidade administrativa dentro do seu artigo, do artigo 12º. Dentro da responsabilidade objetiva, não seria obrigatória a existência de dolo, ainda que o fato seja culposo e o seu exercício carregue uma atividade ocupacional. Ou seja, para gerar essa degradação ambiental, seria necessário a adoção de medidas para prevenir ou reparar os danos ambientais. Essa prevenção e reparação ela é obrigatória dentro da responsabilidade objetiva.
Responsabilidade subjetiva, ela entende de outra forma. Aqui a ilicitude, a negligência e a culpa ganham espaço e qualquer desses ofícios seja desenvolvido está sujeito à responsabilização dentro da responsabilidade subjetiva, caso incorra em danos ambientais. Ou seja, quem está participando de se responsabilizar pelo meio ambiente e por mais que ele haja de forma culposa, dentro da responsabilidade subjetiva, ele é o responsável legal, então ele não tem como se eximir disso. A gente traz no nosso tópico 3 as leis basilares ambientais, que ela foi criada em 1987, e o intuito dessa lei sempre foi o de conduzir e facilitar o andamento de políticas públicas ligadas ao ecossistema. E aí a gente decorre um pouco sobre essa lei, explica quais são as definições de ambiente dessa lei, traz os seus artigos 46 e 47 das leis de base do meio ambiente, né? E as alterações que ela sofreu no decorrer do tempo em que ela, né, já está em vigência. E aí então a gente entra no nosso tópico 4, que é falando sobre os princípios, a definição, o conceito de princípios para o direito seria dentro do seu aspecto em fundamentos ou preceitos gerais que oportunizam de forma integral a compreensão das interpretações dos conteúdos do ordenamento jurídico. Os princípios de fato são as diretrizes gerais que englobam a estrutura jurídica. E dentro do nosso tema, que seria dentro do meio ambiente, dentro do direito ambiental, a gente traz os princípios principais da esfera de responsabilização por danos causados, sejam estes o princípio da prevenção, que tem como principal objetivo a intenção em diminuir os riscos sofridos pelo meio ambiente. Ele foi criado, o princípio da prevenção foi criado em relação a danos ambientais, quando existe agressão a danos ambientais advindos do ser humano, e a realização de reconstituição dessa área degradada. Além desse princípio, a gente também traz o princípio da precaução, que foi criado, né, teve a sua previsão legal em 1980, apesar dele já desde 1930 já se falar desse princípio dentro do ordenamento jurídico português, mas apenas em 1980 foi que ele de fato foi sancionado. A intenção do princípio da precaução é ter prudência a atuar em consonância com o meio ambiente, visando proteger o ecossistema, bem como a vida humana. E em último lugar, a gente fala sobre o princípio do poluidor-pagador, que estipula que aquele que causa dano ao meio ambiente e o seu ecossistema será obrigado a reparar ou reintegrar a área degradada. O princípio do poluidor-pagador, ele nada mais é do que poluiu, vai pagar. Essa é a frase que a gente encontra em diversos livros de direito ambiental, diversos livros que falam sobre os princípios da esfera ambiental, esse é o resumo desse princípio. Quem se responsabilizou por uma área e quem poluiu aquela área, de fato vai pagar por essa poluição. E aí a gente encerra nosso trabalho, concluindo que a visão de sustentabilidade ambiental nasceu através da tentativa em harmonizar e conservar o meio ambiente e seus recursos, que existem muitos passos a serem dados, mas que o direito ambiental português está na frente de muitos países, principalmente com a utilização desses princípios e com a colocação da prática diária desses princípios. Obrigada, e eu finalizo por aqui.